Joffrey Baratheon. Se você perguntar para qualquer fã de Game of Thrones qual personagem conseguiu a conquista de ser odiado por todo mundo, a maioria vai citar o mesmo personagem, Joffrey Baratheon. Um garoto que nasceu em berço de ouro, cresceu mimado, arrogante e cruel, e quando finalmente ganhou poder, se transformou no pior tipo de rei que poderia existir. Ele com certeza está na categoria de vilões mais icônicos de todos os tempos. E hoje você vai saber a história completa do Joffrey, desde sua origem até o trágico casamento roxo, mostrando como ele virou um dos vilões mais marcantes da série, que até o próprio autor dos livros, George Martin, em uma mensagem para o ator do Joffrey, Jack Gleeson, falou: "Parabéns pela excelente performance, agora todo mundo te odeia." Para entendermos um pouco mais sobre o Joffrey, temos que voltar um pouco no tempo. Joffrey é o primogênito do rei Robert Baratheon e da rainha Cersei Lannister após as casas Baratheon e Lannister se uniram após a derrota do Rei Louco e da Grande Conquista. Mas a verdade sobre a origem do Joffrey é bem mais obscura. Ele é fruto do incesto de Cersei com seu irmão Jaime Lannister, conhecido como assassino do Rei Louco. Esse detalhe escondido da maior parte de Westeros gera uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento, e muitos que descobriam sobre esse fato acabavam sendo mortos, como por exemplo Jon Arryn, que foi um dos estopins para toda a trama de Game of Thrones. Esse segredo não só colocava em dúvida a legitimidade do Joffrey no trono, como também moldava a forma como ele era tratado pela mãe. Cersei fazia de tudo para protegê-lo, mimá-lo e garantir que ele sempre se sentisse no centro do mundo. O resultado, um garoto sem limites que acreditava estar acima de todos. E mesmo desde cedo ele apresentava sinais de psicopatia, quando ele mata uma gata prenha com seus filhotes ainda dentro da barriga só para ver como é a aparência deles nessa fase. Animado com sua descoberta, ele decide mostrar ao rei Robert, no qual fica horrorizado e dá um tapa no Joffrey. Essa cena só ocorre nos livros de tão pesada, cruel e sádica que é. Ainda bem novo, Joffrey já mostra sua personalidade sádica e arrogante, sempre acompanhado do seu guarda particular, Sandor Clegane, ou mais conhecido como O Perdigueiro. E logo na primeira temporada já percebemos o quão arrogante ele é quando ele se nega a prestar suas condolências ao Ned e Catelyn Stark pelo incidente que aconteceu pelo Brandon. E após seu tio Tyrion Lannister saber o quão arrogante ele foi, ele é estapeado pelo seu próprio tio, numa cena que muitos fãs de Game of Thrones comemoraram com gosto. E na jornada de volta a caminho de Kingsland, ele sai para passear bêbado junto com a Sansa Stark. Então ele se depara com Arya Stark brincando com o filho do açougueiro. Ele fica revoltado pela Arya estar brincando com o plebeu e ele ameaça Mycah. Então a loba da Arya, Nymeria, ataca o braço de Joffrey deixando uma cicatriz. Então ele corre para os braços da sua mãe, Cersei Lannister, que faz o rei Robert pedir a Ned Stark para matar o lobo da Sansa, a Lady. Então o Joffrey, ainda não satisfeito, pede para Perdigueiro matar o filho do açougueiro. Um episódio que traumatizou geral e deixou claro o tipo de pessoa que o Joffrey seria. Uma pessoa que só se importa consigo mesmo e não está sujeito a ter piedade ou tolerância com aqueles que entram no seu caminho. Então chega a parte da história que tudo muda para Joffrey, quando ele assume o Trono de Ferro. Quando Robert Baratheon morre em uma caçada, vítima de um golpe após os Lannister se embebedarem ele de propósito, o caminho fica livre para Joffrey subir ao trono por conta dele supostamente ser o filho mais velho de Robert, no qual sabemos que ele não é filho do Robert, portanto ele não tem direito ao trono. Mas diferente do que Ned Stark planejava, colocar Stannis, o irmão de Robert, no poder, já que nesse ponto da história Ned já sabia que o Joffrey era fruto de incesto, mas então chega Cersei e manipula tudo e coloca o filho dela como o rei dos 7 reinos. E uma passagem muito interessante nesse ponto da história é a relação do Robert com o Joffrey, no qual percebemos que o Robert se arrepende de não ter dado atenção suficiente a ele, e o Joffrey sente que nunca foi tratado da maneira que merecia pelo seu pai, mesmo ele se emocionando com sua morte. E uma das últimas palavras do Robert para Ned, ele fala o seguinte: "Por favor, cuide do Joffrey e faça ele virar um homem de verdade." E com Ned negando Joffrey como legítimo rei, Joffrey, possesso de raiva, manda prender Ned Stark e matar todos aqueles que são aliados dos Stark em King's Landing. Sansa, desesperada, pede ao Joffrey que ele seja misericordioso com seu pai, e o Joffrey fala que só vai ter misericórdia se Ned Stark confessar seus crimes. Então chega o dia do julgamento e Ned Stark acaba tendo que mentir e confessar crimes que ele não cometeu para evitar uma guerra. Mas então o inesperado acontece. Mesmo Ned Stark tendo confessado,
Joffrey ignora os conselhos de todo mundo e manda decapitar Ned Stark em público. Mesmo quando Cersei e o próprio conselho imploraram para que ele poupasse a vida do Lorde, essa decisão não só marca o início do reinado dele, como também dá o pontapé inicial na Guerra dos Cinco Reis. Joffrey não tinha noção do tamanho do caos que estava criando. Com a coroa na cabeça, Joffrey abraça de vez a sua essência, governar pela tirania. Ele não se importa com diplomacia, justiça e equilíbrio. O que ele queria era poder absoluto e respeito baseado no medo. Ele mandava torturar e humilhar Sansa Stark, a própria noiva, na frente da corte e ainda fez ela ver a cabeça de seu próprio pai perfurada numa estaca e pedia para que Sir Merry Trent batesse nela só para humilhá-la. Ordenou a morte de todos os bastardos do Robert, inclusive crianças indefesas e bebês, só para não ter nenhuma dúvida de que, abre aspas, ele era o rei legítimo. E se divertia com a dor alheia, pedindo espetáculos violentos só para satisfazer o sadismo dele. Para vocês terem noção do tamanho da crueldade dele, ele já mandou cortar a língua de um músico fora só pelo fato de ele não ter gostado da música que foi tocada. Esse é o nível de Joffrey Baratheon. E o povo de Porto Real odiava o garoto. E quando houve a revolta da fome, aquela cena em que jogam fezes nele, ficou claro que o Trono de Ferro não estava tão firme assim. Joffrey podia ser rei, mas não era amado e nem respeitado de verdade. Simplesmente, numa das cenas mais cruéis de todas, foi quando seu tio Tyrion Lannister contratou duas prostitutas, e o Joffrey simplesmente tortura as duas numa das cenas mais cruéis e sádicas de toda a série de Game of Thrones. Sério, é bem difícil de assistir aquela cena. E após a morte do irmão do Robert, Rhaelyn Baratheon, Margaery Tyrell é oferecida para ser noiva de Joffrey, no qual ele aceita e descarta Sansa Stark. Em uma das batalhas mais memoráveis de toda a série, quando o exército de Stannis Baratheon decide atacar a cidade de Kingsland, Joffrey fica responsável por liderar o ataque. Mas mesmo antes do confronto ele está visivelmente com muito medo e na primeira oportunidade ele foge para dentro do castelo e quem acaba tendo que liderar o ataque é seu tio, Tyrion Lannister, no qual sai vitorioso. E nessa batalha Joffrey acaba perdendo seu guarda pessoal, o Perdigueiro, que se recusa a lutar por conta da grande quantidade de fogo que estava no campo de batalha, se tornando um desertor dos Lannister. E após o fim dessa batalha só fica escancarado o quão patético Joffrey é como rei. Outro ponto que mostra a incapacidade dele como rei é a forma como ele se relacionava com quem realmente mandava nos bastidores. Como por exemplo a sua mãe, a Cersei Lannister. A mãe que fazia de tudo para protegê-lo, mas que constantemente via o filho fugir do controle. Inclusive o próprio filho enfrentava a mãe. E até uma vez ameaçou ele de morte por ter dado um tapa na cara dele quando ele faltou com respeito com ela. E o seu tio, ambos se odiavam. E ele até tentou colocar o Joffrey na reta, mas infelizmente Joffrey estava acima de qualquer compreensão. O sadismo dele, a crueldade, era de outro nível. E o seu avô, Tywin Lannister, o tão respeitado líder da Castle Rock, ele não aceitava ser respeitado e que em várias ocasiões colocou o neto no devido lugar, deixando claro que o garoto era só uma peça de um jogo maior. E até uma das frases mais marcantes da série, Tywin Lannister fala para o seu neto: "O rei não precisa ficar dizendo que é o rei", o que demonstra que o Joffrey não passa de um garoto mimado, sádico e cruel. Então chegou um dia dos maiores eventos de toda a história de Game of Thrones e dos seriados, o casamento do rei Joffrey com a rainha Margaery. A consagração da arrogância do Joffrey chega no famoso casamento púrpura. O casamento dele com a Margaery Tyrell pareceu o momento de maior glória do reinado. Uma festa luxuosa, cheia de convidados importantes, com a união de duas casas poderosas. Mas no meio da celebração, Joffrey mostra quem realmente é. Humilha Tyrion Lannister em público, faz discursos venenosos e se posta como se fosse invencível. Só que a queda dele acontece ali mesmo, no banquete, depois de beber vinho envenenado, na qual o avô da Margaery, Olenna Tyrell, envenenou. Joffrey começa a agonizar na frente de todos, tossindo e engasgando, saindo sangue de seu nariz e ficando roxo, até cair morto nos braços de sua mãe. A cena foi um misto de choque e felicidade para os fãs. Afinal, era o fim de um dos personagens mais odiados, ainda de uma forma que simbolizava bem quem ele foi, um tirano que morreu sem dignidade, exposto na frente de todos. Esse evento ficou conhecido como Casamento Púrpura por conta da cor que o Joffrey ficou por causa do veneno. Joffrey Baratheon pode ter reinado pouco, mas deixou uma marca gigantesca na história de Westeros, e foi a fagulha que acendeu a Guerra dos Cinco Reis, o símbolo do que acontece quando alguém sem preparo e sem caráter ganha poder absoluto, e talvez a maior representação de ódio coletivo entre os fãs da série. Sua morte foi um dos mais comemorados de toda a TV,
mas também abriu espaço para novas intrigas, já que a dúvida sobre quem matou virou um dos grandes mistérios naquele momento da série. No fim, Joffrey não era só um vilão odiado. Ele era um retrato de um sistema falho, de uma criança criada no excesso de poder no meio da corte, que nunca teve chance de ser diferente. Um personagem que fez história, mesmo sendo lembrado como um dos piores reis de Westeros. E esta foi a trajetória de Joffrey Baratheon, de príncipe mimado a rei tirano até o trágico fim no casamento púrpura. Mas agora eu quero saber de você, qual foi o momento mais marcante do Joffrey na série? Foi a execução do Ned Stark, a humilhação contra a Sansa ou a morte dele? Deixa aí nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever. E muito obrigado quem assistiu até o final.